Capítulo 46. Assim, Israel partiu com tudo o que era seu. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou então a Israel numa visão noturna e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. Ele disse: Eu sou o verdadeiro Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois ali farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei com você ao Egito, e eu mesmo também o trarei de volta de lá. E José é quem porá a mão sobre os seus olhos. Depois disso, Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel transportaram Jacó, seu pai, e também as crianças e as esposas deles, nas carroças que Faraó havia enviado para transportá-los. E levaram consigo seus rebanhos e seus bens que tinham acumulado na terra de Canaã. E assim Jacó entrou no Egito com toda a sua descendência. Ele levou consigo ao Egito seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, toda a sua descendência. Então, estes são os nomes dos filhos de Israel, isto é, os filhos de Jacó que foram para o Egito. O primogênito de Jacó foi Ruben. Os filhos de Ruben foram Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zerá. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Issacar foram Tola, Puva, Iobe e Siron. Os filhos de Zebulão foram Sered, Elon, Jaliel. Esses foram os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã. Além de sua filha Diná, ao todo seus filhos e suas filhas foram 33. Os filhos de Gade foram Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arudi e Areli. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles era Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, que foram os filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Leia. Ela deu esses filhos a Jacó, 16 pessoas ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, foram José e Benjamim. Na terra do Egito, José tornou-se pai de Manassés e de Efraim, que lhes foram dados por Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel, que Raquel deu a Jacó, 14 pessoas ao todo. Os filhos de Dan foi Uzim. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Jezé e Silém. Esses foram os filhos de Bila, que Labão deu a sua filha Raquel. Ela deu esses filhos a Jacó, 7 pessoas ao todo. Todos os descendentes de Jacó que foram com ele para o Egito, sem contar as esposas dos filhos de Jacó, foram 66. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá na sua frente para dizer a José que estava indo para Gósen. Quando eles entraram na terra de Gósen, José mandou preparar seu carro e foi ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. Ao apresentar a ele, imediatamente o abençoou e chorou. Chorou por muito tempo. Israel disse a José: Agora estou pronto para morrer. Eu vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. José disse então aos seus irmãos e os da casa de seu pai: Vou voltar e dizer a Faraó: meus irmãos e os da casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim.
Os homens são pastores e criam rebanhos, e eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Quando Faraó os chamar e perguntar qual o seu trabalho, digam: seus servos criam rebanho desde a juventude até agora, assim como os nossos antepassados, para que vocês possam morar na terra de Gósen, pois todo pastor de ovelhas é detestável para os egípcios. Assim, José foi comunicar a Faraó: meu pai, meus irmãos, suas ovelhas, seus bois e tudo o que eles têm vieram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. Ele escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Faraó perguntou aos irmãos deles: qual é o seu trabalho? Eles responderam a Faraó: seus servos são pastores de ovelhas, assim como os nossos antepassados. Disseram também a Faraó: viemos morar como estrangeiro no país, porque não há pasto para as ovelhas dos meus servos na serra de Canaã, pois a fome lá é severa. Então, por favor, deixe que seus servos morem na terra de Gósen. Faraó disse então a José: seu pai e seus irmãos vieram para cá ficar com você. A terra do Egito está à disposição de vocês. Faça com que seu pai e seus irmãos morem na melhor terra do país. Que eles morem na terra de Gósen. E se você conhece homens capazes entre eles, ponham-o como responsáveis pelos meus rebanhos. Então José levou Jacó seu pai para dentro e o apresentou a Faraó. E Jacó o abençoou Faraó. Faraó perguntou a Jacó: qual é a sua idade? Jacó respondeu a Faraó: os anos das minhas peregrinações são 130. Tem sido poucos e aflitivos os anos da minha vida. Não são tantos como os anos da vida dos meus antepassados e de suas peregrinações. Depois disso, Jacó abençoou o Faraó e se retirou da presença dele. Assim, José instalou seu pai e seus irmãos na terra do Egito e lhe deu umas propriedades na melhor parte da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José supria de alimentos seu pai, seus irmãos e todos os da casa de seu pai, de acordo com o número de suas crianças. Não havia alimento em toda a região, porque a fome era muito severa. A terra do Egito e a terra de Canaã ficaram esgotadas em resultado da fome. José recolhia todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, que as pessoas davam em troca dos cereais que compravam. E José levava o dinheiro à casa de Faraó. Com o tempo, esgotou-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, e todos os egípcios começaram a ir a José dizendo: tem-nos comida. Será que nos vai deixar morrer porque nosso dinheiro acabou? José disse então: se o seu dinheiro acabou, entregue os seus rebanhos, e eu lhes darei comida em troca dos seus rebanhos. Assim começaram a levar seus rebanhos a José, e José lhes dava alimento em troca dos seus cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos. E os abasteceu de alimento em troca de todos os seus rebanhos durante aquele ano. Quando aquele ano terminou, começaram a ir a ele no ano seguinte a dizer: não esconderemos do meu senhor que o dinheiro e o rebanho de animais domésticos já foram dados ao meu senhor. Não temos mais nada a oferecer ao meu senhor, a não ser nosso corpo e nossa terra. Será que vai nos deixar morrer junto com a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de comida. E nós, junto com nossa terra, nos tornaremos escravos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e para que a nossa terra não fique desolada. José comprou então toda a terra dos egípcios para Faraó, porque todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era muito severa. E a terra passou a pertencer a Faraó. Então, ele transferiu o povo para a cidade de uma extremidade do território do Egito até outra extremidade. Somente não comprou a terra dos sacerdotes, porque o alimento dos sacerdotes vinha de Faraó, e eles viviam do alimento que Faraó lhes dava. É por isso que não venderam a sua terra. José disse então ao seu povo:
Vejam, hoje eu comprei tanto a vocês como a terra, sua terra para Faraó. Aqui há semente para vocês. Semeiem a terra. Quando a terra produzir, deem 1/5 a Faraó, mas 4 partes serão de vocês para semear o campo e para alimentar vocês e suas crianças e os de suas casas. Assim, eles disseram: o Senhor perseverou nossa vida, preservou nossa vida. Que achemos favor aos olhos do meu Senhor e nós nos tornaremos escravos de Faraó. Então José fez disso um decreto que é válido até hoje em toda a terra do Egito. 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou de Faraó. Israel continuou a morar na terra do Egito, na terra de Gósen. E eles se estabeleceram nela, tiveram filhos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos, de modo que os dias de vida de Jacó foram 147 anos. Aproximando-se a hora de Israel morrer, ele chamou seu filho José e disse: se eu achei favor aos seus olhos, por favor, coloque a mão debaixo da minha coxa e demonstre amor leal e fidelidade para comigo. Por favor, não me enterre no Egito. Quando eu morrer, leve-me para fora do Egito e enterre-me na sepultura dos meus antepassados. Portanto, José disse: farei o que o Senhor está pedindo. Então ele disse: jure-me. De modo que ele jurou. Nisso Israel se curvou junto à cabeceira de sua cama. Capítulo 48. Depois disso, José foi informado: seu pai está ficando fraco. Em vista disso, ele foi vê-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Comunicou-se então a Jacó: seu filho José veio ver o Senhor. Então Israel reuniu forças e se sentou na sua cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu a mim em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu lhe darei filhos, vou fazê-lo numeroso, vou transformá-lo numa congregação de povos e vou dar essa terra à sua descendência, como uma propriedade permanente. Agora seus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes de eu vir para o Egito, são meus. Efraim e Manassés se tornarão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você tiver depois deles serão seus. Eles receberão herança sob o nome dos irmãos dele. Quando eu vinha de Padã, Raquel morreu ao meu lado na terra de Canaã, enquanto ainda havia um bom trecho de terra antes de chegar a Efrate. Eu a enterrei ali no caminho de Efrate, isso é Belém. Então Israel viu os filhos de José e perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu nesse lugar. Então ele disse: por favor, traga-os a mim para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade e de mal podia enxergar. Por isso José o levou para perto dele. E seu pai os beijou e os abençoou. Israel disse a José: eu nunca imaginei que veria o rosto dos meus, mas Deus me deixou ver também a sua descendência. José se afastou então dos joelhos de Israel e se curvou com o rosto por terra. Em seguida, José pegou os 2, Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os levou para perto dele. No entanto, embora Efraim fosse o mais novo, Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça dele, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Pôs as mãos assim de propósito. Embora Manassés fosse o primogênito, então ele abençoou José e disse:
o verdadeiro Deus diante de quem andaram meus pais, Abraão e Jacó, Abraão e Isaque, o verdadeiro Deus que me pastoreou durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me tem livrado de toda calamidade, abençoe os rapazes, que seja perpetuado por meio deles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e eles aumentem até se tornarem uma multidão na terra. E José viu que seu pai mantinha a mão direita sobre a cabeça de Efraim e não gostou disso. Então ele tentou pegar a mão de seu pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: assim não, meu pai, porque o primogênito, este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusava a fazer isso e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também se tornará grande. No entanto, seu irmão mais novo se tornará maior do que ele. E a descendência de Efraim será numerosa o suficiente para formar nações inteiras. Então, continuando a abençoá-los naquele dia, disse: que o povo de Israel mencione você quando proferir bênçãos, dizendo: que Deus o torne como Efraim e como Manassés. Assim ele pôs Efraim na frente de Manassés. Depois Israel disse a José: veja, eu estou morrendo, mas Deus certamente continuará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Quanto a mim, eu lhe dou uma porção de terra, a terra mais do que a de seus irmãos, a qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e o meu arco.